Olá, meus irmãos, boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nesta oportunidade eu vou trazer um tema, talvez eu nunca tenha trazido antes. Eu acho que não. O tema vai ser sobre. O tema tem como título A Escatologia de Mateus. E aqui eu quero já dizer para você, de antemão, que será um assunto, acredito, bem diferente de tudo que você tenha lido ou ouvido, tá bom? Como eu sempre falo, eu não sou apenas um teólogo, eu sou bacharel em teologia, mas eu não sou apenas um teólogo, eu sou um historiador, sou formado também em história e quando a gente se forma em história a gente aprende todas as técnicas de um historiador. Então, o historiador, quando ele vai fazer uma investigação, ele tem que ser o máximo neutro. Então, na qualidade de historiador, agora que eu vou fazer este vídeo, na qualidade de um historiador, não apenas de um teólogo, mas de um historiador, eu não posso puxar a sardinha para A ou para B ou para C. Sempre eu friso que os meus comentários, eu me esforço para trazer para vocês o ponto de vista do autor sagrado. Tá bom? Então, o que eu vou trazer aqui neste vídeo é o ponto de vista do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Isso de acordo com a tradição. Foi Mateus, o discípulo, quem escreveu. Já começa daqui. É a tradição quem diz que Mateus foi o escritor do Evangelho. Mateus, um dos apóstolos de Cristo. É a tradição quem diz. Isso não pode ser provado pelo próprio Evangelho. Na verdade, não se pode provar. Agora, se você acredita na tradição, e eu digo assim, por tradição, a fala dos pais da igreja, como por exemplo Irineu de Leão, ele foi um dos primeiros a sustentar que o Evangelho de Mateus foi escrito pelo apóstolo de Cristo, e aí essa ideia foi sustentada por quase todos os pais da igreja. Então, se você acredita na tradição cristã, tá certo? A dar crédito na tradição cristã, Mateus, o apóstolo de Cristo, foi o escritor do quarto evangelho. Mas eu quero logo lhe dizer que esta não é a visão crítica, não é a visão de um historiador, tá certo? Mas eu aqui não vou entrar neste mérito se foi Mateus ou se não foi Mateus. Eu apenas vou trazer o ponto de vista escatológico do escritor do quarto evangelho, do primeiro evangelho, que é Mateus. Não vou entrar aqui no mérito se foi o apóstolo, se não foi o apóstolo, tá bom? Então vamos lá. A escatologia de Mateus. E eu começo com esta pergunta aqui. Mateus, ele defendia uma escatologia igual à escatologia proposta no capítulo 20 do Apocalipse? Ora, antes de eu ler Mateus, eu quero ler para você aqui a escatologia apenas no capítulo 20 de Mateus, como é, ou de Apocalipse. Como é que será o desenrolar de alguns acontecimentos depois que Cristo vier para reinar aqui na terra? Bom, que Cristo voltará para reinar sobre as nações ou reinar aqui na terra, isso é um ponto comum defendido entre Mateus e o livro do Apocalipse, tá bom? Mas a diferença está na comparação que eu vou fazer agora. Bom, vamos começar aqui, apesar de que eu vou falar da escatologia de Mateus, mas eu vou ler bem aqui no capítulo 20 a escatologia do Apocalipse, ou do autor do Apocalipse. O que ele diz? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até que 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo.
a gente vai pular. Bom, eu não vou ler tudo. O que é que o capítulo 20 do Apocalipse diz? Para não se tornar cansativo. O capítulo 20 do Apocalipse vai dizer que, a começar do capítulo 19, Cristo é visto como a descer do céu e ele derrota os exércitos do mal, ele lança no lago de fogo a besta e o falso profeta, e os exércitos da besta são destruídos. Em seguida, Cristo desce e estabelece o seu reino aqui na terra, de 1000 anos. Quando Cristo vai estabelecer o seu reino, é necessário que primeiro ele amarre Satanás. Conforme nós vemos aqui, um anjo desce do céu com a grande cadeira na mão, a corrente, e amarra Satanás por 1000 anos. Para quê? Para que ele não mais engane as nações. E por que ele foi amarrado? Porque durante 1000 anos Cristo estará aqui na terra, governando as nações. Convém também dizer que, de acordo com a escatologia do livro do Apocalipse, quando Cristo vier, ele ressuscitará todos os santos. A igreja, composta de santos do Antigo e do Novo Testamento, assim nós compreendemos, será ressuscitada. Esta é a primeira ressurreição. É bem verdade que o autor ele focaliza os mártires, mas nós estendemos isso aqui, esta primeira ressurreição, para toda a igreja, incluindo os santos de todos os tempos. Então, a igreja de todos os tempos, do Antigo e do Novo Testamento, ressuscitará na parousia ou vinda de Cristo para estabelecer o milênio aqui por 1000 anos. Quanto aos demais ímpios, ou os demais mortos que formam os ímpios, eles não ressuscitarão senão depois dos 1000 anos, é o que diz aqui, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Passados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, sairá do abismo e enganará as nações que estão aos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. E aí Satanás, ele mais uma vez leva as nações a batalharem contra o povo de Deus. O povo de Deus que está na terra, aqui é a igreja, que já foi ressuscitada. Aqui diz assim, ó, e subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos. Os santos aqui é a igreja, e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. Bom, eu não vou ler tudo. Se você pegar o capítulo 20 do Apocalipse, ele é cronológico. Todos os acontecimentos que você vê, a começar do capítulo 19 e aí segue no capítulo 20, ele está em ordem cronológica. O que eu quero dizer para você é que, para o autor do Apocalipse, entre a primeira ressurreição que acontece na vinda de Cristo e a segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, há um espaço de 1000 anos, onde Cristo governará as nações aqui na terra com a igreja. Tá bom? Agora a grande pergunta é, esta escatologia, principalmente no que diz respeito a um reinado de 1000 anos que separa as duas ressurreições, ela era defendida por Mateus? Será que a escatologia proposta pelo autor do Apocalipse, vou chamar aqui de João, o autor do Apocalipse, que de acordo com a tradição também foi o apóstolo, de acordo com a tradição, não se prova isso. A questão é, será que o evangelista Mateus, ele também advogava a mesma escatologia? Bom, este vídeo nós estamos fazendo para isso, tá bom? Para isso, nós vamos aqui mostrar e demonstrar se Mateus concordava ou não concordava com a cronologia escatológica do livro do Apocalipse. Bom, primeiro ponto, Mateus, quem escreveu o livro de Mateus, ele cria na ressurreição física de todos. Quando você vê, por exemplo, Mateus 5, 29, 30 e Mateus 18, 8, 9, ele fala que serão lançados na guiena ou no fogo ardente, de mãos e pés os iníquos. Ora, quando ele diz assim, e se teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrares na vida com um só olho
do que, tendo os dois, seres lançado na Geena, no fogo ardente. Quando Mateus diz isso, ser lançado com os dois olhos, ser lançado de mãos e pés no fogo, e ele está falando da Geena, que corresponde ao lago de fogo do livro do Apocalipse, com isso, ele está dizendo para nós que crê na ressurreição dos ímpios também. Então, já fica demonstrado daqui na escatologia mateana que Mateus ele defendia a ressurreição de justos e injustos. Então, isso combina com o livro do Apocalipse? Combina. O livro do Apocalipse também fala na ressurreição de justos e de injustos. Resta saber o seguinte: Mateus ele advogava um espaço de tempo de 1000 anos, separando as duas ressurreições. Bom, isso nós vamos mostrar mais à frente. Cria no reino de Deus na terra. Quando a gente lê Mateus 8:11, por exemplo, vou ler aqui para você. Mateus capítulo 8 e versículo 11. Olha o que ele diz aqui. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente, muitos virão do oriente e do ocidente, a sentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ele não está dizendo que esse assentar será nos céus, mas será assentar no reino dos céus, ou seja, este reino estará aqui na terra, mas que veio dos céus com Cristo. E os filhos do reino serão lançados nas trevas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Este reino aqui em questão, meus irmãos, será na terra, onde nós encontraremos Abraão, Isaac e Jacó e pessoas de todas as nações. É o que Cristo está dizendo aqui. Tomarão assento com Abraão, com Isaac, com Jacó na mesa no reino de Deus. E este reino de Deus fica aqui na terra. Então, tanto Mateus como Apocalipse se empregam que o reino de Deus será aqui na terra. O livro do Apocalipse deixa bem claro que o reino milenar será aqui na terra. Mateus, ele também já deixa claro que o reino de Deus será aqui na terra. Ora, lá na oração do Pai Nosso ele diz: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Então, para Mateus, o reino de Deus virá. Virá para onde? Para a terra. Então, tanto o Apocalipse como Mateus creem no reinado de Cristo aqui na terra. Mas eu volto a perguntar, a grande questão é: será que Mateus acreditava em um reino transitório de 1000 anos que separava as duas ressurreições? É claro que Mateus acreditava nas duas ressurreições de justos e de injustos, assim como no livro do Apocalipse. Mas será que está claro no Evangelho de Mateus esta separação de 1000 anos? Continuemos investigando. Cria na condenação eterna dos ímpios no fogo eterno. Mateus 10:28 diz: Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer na guiena ou no fogo, tanto a alma como o corpo. Tá bom? Quando você lê, por exemplo, Mateus 13:30, eu vou ler aqui para você. O que eu estou mostrando para você é que Mateus ele cria na condenação eterna dos ímpios, no fogo eterno. Apocalipse também fala da condenação eterna dos ímpios, no fogo eterno. Quero ler aqui para você. Mateus 10:28 eu já li. Agora vamos para Mateus capítulo 13:30. O que é que diz aqui? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Bom, deixai crescer até a ceifa. Agora aqui começa. Que ceifa é esta? Esta ceifa ela acontecerá na volta de Cristo. Observe bem, esta ceifa aqui, a ceifa dos ímpios, acontecerá na volta de Cristo. Tanto a ceifa dos ímpios, como o colher do joio, ou melhor, como o colher do trigo, o que ele diz? Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros, que são os anjos: colhei primeiro o joio que são os ímpios,
e atai-o em molhos para o queimar. Queimar aonde? No fogo eterno. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Onde é que fica o celeiro do trigo? Aqui na terra, no reino de Deus. O trigo, os justos, eles serão colhidos, serão deixados aqui na terra, para reinar com Cristo. Por 1000 anos, não sei se Mateus tinha isto em mente, 1000 anos, mas nós vamos continuar descobrindo, ok? Vamos continuar, ou melhor, investigando. Agora vamos para versículo 39 a 41, do mesmo capítulo. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Bom, queridos, eu quero que você entenda uma coisa. Quando é que os ímpios serão lançados na fornalha ardente ou no lago de fogo? Eu quero que você entenda que a fornalha ardente aqui, que é a Guiena, é o mesmo lago de fogo do livro do Apocalipse. Então, de acordo com o livro do Apocalipse, os ímpios serão lançados no lago de fogo depois de 1000 anos. Veja que Cristo virá, reinará por 1000 anos, depois Satanás será solto da sua prisão e enganará as nações, e depois que descer fogo do céu, aí os ímpios ressuscitarão e serão julgados e serão lançados no lago de fogo. Então, entre a primeira e a segunda ressurreição, há um espaço de 1000 anos. Mas qual é a diferença? Aqui é onde você vai prestar atenção que não dá para encaixar um período de 1000 anos. Eu vou lhe mostrar por quê. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem é que será lançado na fornalha de fogo? Os ímpios. Serão lançados por quem? Pelos anjos. Mas os anjos farão isso por quem? Ou por quê? Os anjos farão sob o comando de Cristo. Isso acontecerá quando? Quando Cristo voltar. O que ele diz? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Bom, pelo menos eu estou entendendo aqui que Mateus ele está associando a sentença eterna dos ímpios na parousia de Cristo. É isso que eu entendo aqui. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Na consumação deste mundo, mandará o Filho do Homem os seus anjos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e os colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mas você pode até dizer, professor, mas não está claro. Está dizendo que o Filho do Homem mandará os seus anjos, colher do seu reino. Ora, se o Filho do Homem mandará os seus anjos colher do seu reino, isso não poderá acontecer somente depois do milênio? Boa pergunta, meu irmão. Boa pergunta. Isso pode acontecer. E para sermos bem honestos, até aqui está se falando no fim do mundo, que está dizendo que o Filho do Homem mandará os seus anjos e colherão do seu reino o joio e serão lançados no lago de fogo, no fogo ardente. Mateus pode muito bem também não ter falado abertamente do milênio e ter logo pulado para a sentença final que vem depois do milênio. Isso pode acontecer, mas a nossa investigação ela vai continuar, ok? A nossa investigação vai continuar. Só quero dizer o seguinte: o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ora, o fim do mundo, ou fim das eras, corresponde ao que se lê em Apocalipse 20, 7 a 15. Se você ler Apocalipse 20, 7 a 15, você vai ver lá desde a rebelião de Satanás e a soltura dele, até o julgamento dos ímpios e o ser lançado no lago de fogo. É depois disso aí que se dará
o fim do mundo, que Deus criará novos céus e nova terra, querido. Vamos continuar aqui. Apocalipse 25, 41 diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que nós vemos aqui a condenação dos ímpios. Mas é interessante que quando é que os ímpios serão lançados no fogo eterno? Ora, aqui está dizendo: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Mas quando é que isso acontecerá? Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E aqui você já conhece: todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Bom, esta vinda aqui de Cristo é a parousia. Aqui Mateus está deixando bem claro que quando Cristo vier, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como se aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Os bodes representam os ímpios, as ovelhas os justos. Os ímpios irão para o fogo eterno, os justos para a vida eterna. Mas quando isso acontecerá? Na vinda de Cristo. Então a gente já vê claramente aqui no capítulo 25 de Mateus que os destinos, tanto dos bons como dos maus, serão traçados na parousia de Cristo. Enquanto que no livro do Apocalipse, os ímpios só serão lançados no lago de fogo 1000 anos depois da vinda de Cristo. Mas aqui em Mateus, os destinos dos justos e dos ímpios serão traçados logo na parousia de Cristo. Ok, meu irmão? Então, a meu ver, é inconciliável a escatologia de Mateus com a escatologia do livro do Apocalipse. Até onde eu posso analisar, eu não estou conseguindo ver um espaço de 1000 anos entre a condenação dos ímpios no lago de fogo e a vida eterna dos justos. Porque os justos, eles ganharão a vida eterna, de acordo com o livro do Apocalipse, na volta de Cristo. Enquanto que os ímpios serão lançados no lago de fogo 1000 anos depois. Mas aqui, no Evangelho de Mateus 25, vou ler para você, 45 e 46. Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos não fizeste a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, vida eterna e tormento eterno serão coisas realizadas na parousia de Cristo. Então, para o evangelista Mateus, quando Cristo vier, que reunir as nações, ele fará a divisão e se dará o juízo das nações, onde os bons herdarão a vida eterna e os maus o castigo eterno. É isso que Mateus está dizendo, queridos. Vamos lá, quarto ponto. Os anjos recolherão os ímpios do reino de Deus. Isso aqui eu já mostrei. Mateus 13, 30, 39, 41, 49, 50. Mateus 3, 12. Bom, na escatologia de Mateus, os ímpios, eles serão tirados do reino e lançados no fogo ardente. Quando? Quando Cristo vier. Está claro? E ele enviará os seus anjos e colherão do seu reino o joio, limpando a terra, e lançarão os ímpios na fornalha ardente. Mas o justo, o trigo, será colhido no seu celeiro. E o celeiro aqui fala do reino de Deus. Do reino de Deus será implantado por Cristo aqui. Mas veja que Mateus não fala num reino transitório de 1000 anos. Mateus, ele apresenta o reino de Cristo de forma eterna. Por quê? Porque quando Cristo vier, ele dará vida eterna aos justos e suplício eterno aos ímpios. Então, quando Cristo vier, ele trará a eternidade para ambos os grupos. Vida eterna para os justos e castigo eterno para os ímpios. Não vemos aqui um espaço de 1000 anos. Nós não vemos.
A verdade é que a escatologia de Mateus não contempla isso, meu irmão. Os ímpios serão julgados na volta de Cristo. 5. Mateus também cria que a igreja julgará a nação de Israel. Mateus 19, 28. Olha o que ele diz aqui. Ó. Isso tudo na parousia de Cristo. Olha o que Cristo diz aqui para os discípulos, que representam a igreja. Mateus 19, 28. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. De acordo com Mateus, a nação de Israel será julgada pela igreja na parousia de Cristo. Quando todas as nações serão reunidas diante de Cristo para serem julgadas, a nação de Israel também estará lá no meio e será julgada por quem? Por a igreja. As 12 tribos aqui representam toda a nação de Israel, que será julgada pela a igreja. Crê na ressurreição dos justos à semelhança dos anjos. Ora, Cristo diz, na ressurreição nem se casam e não se dão em casamento, mas serão semelhantes aos anjos, ou como os anjos no céu. Bom, para Mateus, na escatologia de Mateus, nós ressuscitaremos em corpos gloriosos, glorificados, igual ao corpo dos anjos. Assim como os anjos no céu são gloriosos, têm corpos glorificados, gloriosos, celestiais, nós ressuscitaremos como os anjos, à semelhança dos anjos. Cria na destruição do templo de Jerusalém do templo. Na escatologia de Mateus, veja bem, na escatologia de Mateus, a destruição do templo e da cidade pelos romanos, o que aconteceu em 70, está narrada. É só você ler Mateus capítulo 23, versos 37 e 38, aí você lê Mateus 24, 1 a 3 e Mateus 15. Mateus 24, versos 1 a 3 e 15. Bom, nestas passagens aqui está narrado a destruição da cidade e do templo pelos romanos. Então, no capítulo 24, Mateus ele vai falar da destruição do templo e da cidade. E a destruição que Mateus está falando ali, ou se você preferir Jesus Cristo, é a destruição que ocorreu em 70. Ok? Então, na escatologia de Mateus, quando ele escreveu o seu evangelho, no capítulo 24, o templo que ele estava falando ali era o templo de Herodes, que foi destruído pelos romanos em 70. Quando ele disse, em verdade vos digo que aqui não fica pedra sobre pedra que não seja derribada. A profecia de Cristo ali apontava para o templo que foi destruído pelos romanos. Ok, meu irmão? Mateus cria que Jesus Cristo voltaria logo depois da tribulação. Mateus 24, 21, 22, que diz, haverá uma tribulação como nunca houve. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Ou seja, a carne dos judeus. Mas tais dias foram abreviados. Aí quando você lê em Mateus 24, 29 e 31, diz, e logo em seguida a tribulação daqueles dias, a tribulação que Mateus está falando aí é a tribulação que veio sobre a nação de Israel, que culminou na destruição do templo e da cidade em 70 pelos romanos. Então, Mateus escreveu, e Jesus falou, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento e aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem. E todas as tribos, ou seja, da nação de Israel, se lamentarão e verão vindo o Filho do Homem nas nuvens com poder e grande glória. E prossegue, e ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, ou seja, a igreja, dos 4 cantos da terra, de uma a outra extremidade dos céus. Então, para Mateus, na escatologia de Mateus, Cristo só voltará após a destruição de Jerusalém e do templo que ocorreu em 70. E após isso, Mateus ele narra que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E após isso é que Cristo voltaria na ótica de Mateus para reunir a sua igreja dos 4 cantos da terra.
ao seu encontro nos ares, ok? O reunido da igreja ali, dos eleitos, ali fala do arrebatamento da igreja para encontrar o Senhor nos ares. E ele enviará os seus anjos com rijo clangor de trombeta. Ora, eu aproveito para dizer que já que a igreja só será arrebatada a encontrar o Senhor após a grande tribulação, fica claro que para Mateus a igreja ela atravessará toda a grande tribulação. E a grande tribulação em questão em Mateus é a grande tribulação que veio sobre a nação de Israel. Ok, queridos? Vamos continuar aqui. Mateus cria que todos os mortos se levantarão no dia do juízo, na parousia de Cristo. O que ele diz? Mateus 12, 40 e 41. A rainha do sul veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E Cristo diz, a rainha do sul, no dia do juízo, se levantará com esta geração, no grego metá, com, ou seja, conjuntamente. Essa palavra metá no grego, ela traz a ideia de concomitante. O que Cristo está dizendo é que a rainha do sul, que se arrependeu com a pregação de Salomão, se levantará, ou seja, ressuscitará. Com quem? Com a geração ímpia dos seus dias, ou seja, com a nação ímpia de Israel. Se levantará, ou seja, se ressuscitará, ressuscitarão juntos, tanto a rainha do sul, de Sabá, quanto a geração ímpia. E Cristo diz, a rainha do sul se levantará com esta geração e a condenará. Então veja que Mateus ele coloca, fica claro, meus irmãos, que Mateus ele cria que a ressurreição de justos e de injustos aconteceria no mesmo momento. Isso já difere do livro do Apocalipse. Para o autor do Apocalipse, a ressurreição dos justos acontece na parousia de Cristo, enquanto que a ressurreição dos ímpios 1000 anos depois. Mas para Mateus, a ressurreição dos justos e dos ímpios acontece no mesmo instante na parousia de Cristo. Aí Mateus ele completa. Olha o que ele diz aqui. Eu vou ler para você, para que não haja nenhum erro de citação. A rainha, os ninivitas ressurgirão, ou seja, ressuscitarão no juízo com esta geração, ou seja, com a geração incrédula, que não aceitou Jesus, e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração. Com esta geração, ou seja, a rainha do sul se levantará, ou seja, ressuscitará juntamente com esta geração. Ou seja, se levantar é uma referência à ressurreição da rainha do sul, e ela vai se levantar com a geração de judeus incrédulos. Então isso mostra que os judeus incrédulos também ressuscitarão juntamente com a rainha do sul. Logo, a ressurreição dos justos e dos injustos é colocada no mesmo instante. Quando Cristo vier. Prossigamos. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Ok, queridos? Vamos aqui continuar. Mateus cria que todos os mortos se levantarão no dia do juízo, que eu já mostrei. Mateus cria que as nações serão evangelizadas antes do retorno de Cristo. Você lê Mateus 24, 14, que diz, este evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 28, 19, 20 diz, ide, batizai em nome do Pai, do Filho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando as nações a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, na escatologia de Mateus, antes do retorno de Cristo, as nações deverão ser evangelizadas. Todas as nações deverão ser evangelizadas antes do retorno de Cristo. Mateus cria que a igreja passará pela grande tribulação, Mateus 10, 17 e 23, e Mateus 24, 9 a 14. Se você ler esses textos, você vai ver que diz, e odiados sereis de todas as nações por causa do meu nome. Você pode ler Mateus 24, 9 a 14, que aí está falando da perseguição.
que haverá contra a igreja. Aí não está falando da perseguição contra a nação de Israel. A perseguição na escatologia de Mateus, que fala da perseguição contra a nação de Israel, começa em Mateus 24, 15. Mateus 24, 15 em diante, fala da grande tribulação que virá sobre a nação de Israel. E Mateus 24, 9 a 14, fala da perseguição das nações, a começar pelos judeus, que perseguiram a igreja. Ora, a escatologia mateana de Mateus 24, ela olha para as perseguições que aconteceu com a igreja no primeiro século. Mateus 24 visualiza não somente as perseguições de judeus contra a igreja, mas a perseguição de Roma contra a igreja. E a partir de Mateus 24, 15, Mateus ele vai falar da grande carnificina, da grande perseguição que se abateu sobre a nação de Israel. Ok, queridos? Todas as nações serão julgadas por Cristo na sua volta. Mateus 25, 31 a 46, eu já li. Então vamos lá. Ao considerarmos todas essas passagens, não conseguimos ver um milênio entre a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento do reino eterno na terra. O reino de Deus é instalado na volta de Cristo e a ideia de Mateus parece ser que o juízo final acontecerá na parousia de Cristo. Com este pensamento concorda a parábola das 10 virgens. Ora, se você ler a parábola das 10 virgens, quando o noivo volta, quem está preparado entra para as bodas. Quem não está preparado não entra, a porta se fechou. E isso combina com a escatologia de Mateus. O que Mateus diz? Que depois, quando Cristo vir, que reunir as nações, se dará o destino final de justos e de injustos. Quem tiver de ser salvo, será salvo quando Cristo vier. Quem tiver de ser condenado, será condenado quando Cristo vier. Não haverá mais chance para quem está despreparado quando Cristo vier. Quem está preparado entra no reino. Quem está despreparado não entrará nas bodas do Cordeiro. Essa é a mensagem da parábola das 10 virgens. Ok? Bom, na parábola dos 10 talentos está claro que a recompensa para os justos e a punição eterna para os ímpios terão lugar na volta de Jesus Cristo. Lê Mateus 25, 29 a 30. Vida eterna e castigo eterno são dados logo na volta do Senhor Jesus Cristo. Vê Mateus 25, 46. Para mim está claro que a escatologia de Mateus difere da escatologia do Apocalipse de João. Ora, a escatologia do Apocalipse 20 simplesmente não se encaixa na escatologia de Mateus. Então, como eu falei no princípio do vídeo, meu irmão, eu estou fazendo um comentário aqui do ponto de vista de um historiador, estou fazendo uma análise crítico, textual, sem nenhuma paixão. Ora, veja, eu sou pré-milenista. Eu sou pré-milenista, com base no que diz o Apocalipse de João. Eu não sou amilenista. Por eu não ser milenista, eu poderia muito bem distorcer aqui os textos e fazer uma acomodação entre o que se lê no capítulo 20 com a escatologia de Mateus, mas eu não vou fazer isso. A meu ver, o que eu estou vendo aqui são duas escatologias que, por momento, elas conflitam. Para Mateus, justos e injustos ressuscitarão juntos na volta de Cristo. Para o Apocalipse de João, os justos ressuscitarão quando Cristo vier e os ímpios só ressuscitarão 1000 anos depois. Para Mateus, os ímpios serão lançados no fogo eterno na volta de Cristo. Para o Apocalipse, os ímpios só serão lançados no fogo eterno, que é o lago de fogo, 1000 anos depois. Esta é a verdade. Para Mateus, justos e injustos ressuscitarão. Exemplo, a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo com esta geração. A geração ali dos judeus representa os ímpios. Então, os justos se levantarão com os ímpios no dia do juízo. Mas acontece que esse dia do juízo é no dia que Cristo voltar. Ok? Então, Mateus ele não fazia uma separação de 1000 anos entre justos e injustos, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 20. Ok? Se você gostou deste vídeo, você dê um like. Se você não gostou, eu gostaria que você tivesse maturidade para ouvir. Não é preciso você desfazer a sua inscrição.
basta você ter maturidade. Você não precisa concordar com tudo que eu digo. Mas eu peço que você seja crítico, tá bom? Se você gostou, dê aquele like e faça a sua inscrição, se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, eu peço a tua maturidade. Não é obrigado você desfazer a sua inscrição, tá bom? Mas se você quiser fazer a sua, ou quiser desfazer a sua inscrição, fique à vontade, tá bom? Eu não vou deixar de falar a verdade, não vou deixar de interpretar a Bíblia corretamente. Isso eu não faço, ok? Deus em Cristo nos guarde, nos abençoe agora e para todo sempre. Amém.